Fala galera do canal, professor Thiago Lira. Esse é o vídeo 2 da playlist para o concurso da Prefeitura de Nova Friburgo, que a banca é a Consulplan, beleza? Esse vídeo 2 vai ser centrado em 3 tipos de textos que a Consulplan gosta muito de cobrar na sua estrutura de prova. Se você pegar mesmo as provas mais recentes, inclusive de 2023, tá? Isso é disponível no próprio site da banca, você vai perceber que existe uma estrutura de interpretação de texto que é cobrada aí em todos os cargos, tá? Para a língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá. Um vídeo bem rápido. Esses 3 tipos clássicos de texto, que é o texto narrativo, descritivo e dissertativo. Quando você for analisar um texto para a prova da prefeitura, banca Consulplan, você vai analisar, em primeiro lugar, se ele é uma narração. O que é a narração? A narração vai contar uma história. Nós temos ali alguns elementos. O narrador. Esse narrador pode ser um personagem, tá bom? É o que a gente chama de narrador-personagem, tá? Os próprios personagens. Você tem os diálogos dos personagens, tá? Marcados pelo travessão. Quando você tem um travessão, é o que a gente chama de discurso direto, quando o próprio personagem fala alguma coisa no texto, ou se o narrador falar, tá? Eles chamam isso de discurso indireto. Narrador falou, indireto. O personagem falou direto com travessão, discurso direto. Temos também o ambiente da narração, tá? E essa narração, ela pode ser um formato de uma crônica, que é um texto mais curtinho, um conto, tá bom? Por exemplo, conto de Machado de Assis, conto de Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, e vários outros. Pode ser também uma narração bem curtinha de um fragmento de um livro. Isso também pode acontecer, tá? Temos também, pessoal, um texto chamado descritivo, que é um texto parado, inerte. Ele é rico em adjetivos, tá bom? Por quê? Eu vou descrever alguma coisa, tá? Claro que numa narração eu posso ter um fragmento de uma descrição, quando for descrever uma personagem, por ali vai, tá? E temos o terceiro tipo de texto, que é o texto dissertativo. O texto dissertativo, quem já fez redação sabe, eu vou escolher um tema e vou dissertar, vou escrever sobre ele com argumentos, tá? E esse texto dissertativo, ele pode ser argumentativo, onde eu vou lançar a mão de argumentos jurídicos, históricos e tudo mais. Então pensa num tema, por exemplo, o tema sobre violência no Brasil. É um tema, e esse tema você vai dissertar com argumentações. O que causa violência, como inibir a violência e tal. É um texto que aparece muito em jornais, por exemplo, tá bom? E também é muito cobrado, tá? Nas provas da Consulplan. Então repare, narração, descrição, dissertação. Quando você for analisar um texto, beleza? E aí você tem pelo menos uns 40% de uma prova de português da Consulplan que pede interpretação de texto, tá? Você já se pergunta, esse texto é de quê? É uma narração? Ou seja, um conto, uma crônica? Esse texto é uma descrição? Vou descrever um cenário, alguma coisa? Esse texto é dissertativo? Ele está abordando um texto? Ele está abordando um tema? Tá? Uma dica é olhar o final do texto. A Consulplan traz. O final do texto, você tem ali de onde foi retirado o texto. Então, vamos supor, Machado de Assis, sei lá o que. Ou seja, provavelmente é uma narração, tá? Jornal o Globo, Jornal o Extra, Jornal o Dia, Revista Época, Revista Veja. Provavelmente é um texto que a gente chama de dissertativo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Consulplan, Prefeitura, esse vídeo 2 é muito importante. Quando for analisar um texto de interpretação e você sabe que 40%, mais ou menos, se não chegar a 50%, dependendo do cargo, das questões de língua portuguesa, elas serão de interpretação de texto. Não abandone o texto, pessoal. Não abandone o texto. A dica é, baixe provas da Consulplan, veja como que a Consulplan aborda as questões de interpretação de texto. Exemplo, segundo o autor, qual a ideia principal do texto, infere-se do texto, tá? Inferência a Consulplan adora. Ou seja, algo que está no texto não está explícito, mas está subentendido. Tá bom? Fica aí mais um vídeo para vocês nessa playlist Prefeitura de Nova Friburgo Consulplan. Tá bom? Grande abraço, curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu!